Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma quinta aí, estamos reunidos aí para conversar com vocês sobre algum caso de ortopedia. Então, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado aí dos quatro aí estarem presentes, da gente estar batendo esse bate-papo aí, fazendo esse bate-papo mais uma vez. Agradeço muito a presença de vocês. Hoje nosso tema então vai ser instabilidade patelar com o nosso cirurgião de joelho aí, o Dr. Vitor. Quem tiver qualquer dúvida, vai falando no chat, vai perguntando, vocês sabem como funciona já. Eu vou acompanhando aqui também no YouTube e conforme forem surgindo as dúvidas aí, a gente vai passando. Então, Vitor, é com você. Uma boa noite a Oi, todos. pessoal. Obrigado pela apresentação aí, Tiagão. Para mim é um prazer estar com vocês, é um prazer conversar de diversos assuntos com vocês, principalmente quando a gente fala de joelho, né? Que obviamente, o assunto que eu mais gosto. Então, participem aí, pessoal. Instabilidade patelar é um tema bem difícil de entender, tá? Bastante residente lá da Santa Casa tem bastante dúvida. Chega no R4 sem saber instabilidade patelar. Vocês não vão sair daqui perito na instabilidade patelar, mas eu quero que vocês saiam daqui com uma boa noção do que é instabilidade patelar. Tá legal? Então, vamos começar aí naquele esqueminha que a gente sempre faz, tá? Um casinho clínico e a gente vai destrinchar esse casinho clínico para todo mundo aí, tá bom? Vamos começar então. O caso de hoje é um caso de uma paciente do sexo feminino, 20 anos, ela é ginasta, atleta, então, chegou no pronto-socorro com a queixa de dor e edema após um entorse no joelho que aconteceu hoje, tá? Então, essa paciente chegou, você perguntou como foi o trauma, ela sabia descrever perfeitamente o mecanismo de trauma, que é esse da imagem aí que vocês estão vendo, tá? Basicamente, o pé fixo no solo, ela fez uma torção, então, interna do fêmur, uma rotação externa da tíbia com o pé fixo ao solo, tá bom? Houve um estalo, a partir daí já edemaciou o joelho, e o exame físico dela, ali no pronto-socorro, você pôs ela na maca, avaliou que ela tinha um genovalgo bilateral, fisiológico, tá? Nada muito exuberante, um edema 2 cruzes em 4 cruzes, com uma equimose ali, sugestivo então de uma hemartrose, né? Ou seja, sangue dentro da articulação. Chegou deambulando com uma certa claudicação, bastante dificuldade, o arco de movimento bastante limitado, então você não conseguia fletir, estender o arco de movimento completo do joelho, uma dor à palpação difusa, que você não conseguia saber direito onde estava a dor, se a dor era lateral, medial, doía tudo, por conta do próprio edema, da hemartrose, você não conseguia fazer os testes meniscais ligamentares, porque só de encostar no joelho a paciente pulava, tá bom? Então, aí, a primeira pergunta para os meus colegas, tá? Levanto a bola aí para vocês, esse que é um caso que acontece muito no pronto-socorro, né? Quais exames vocês costumam solicitar como ortopedista geral, trabalhando no pronto-socorro? E quais estruturas vocês pensariam nesse caso? Aí, o paciente acabou de chegar com essa história, o que vocês pensam? Bom, Vitor, esse caso muito comum que a gente vê no pronto-socorro. Para começar, eu pensaria alguma lesão aí também de ligamento cruzado, né, por esse quadro que você está me contando. Mas para iniciar no pronto-socorro, pedir uma radiografia perfil do joelho, para a gente começar a ter alguma ideia e desenrolar do caso. Eu acho que uma coisa que vale a pena falar, todo trauma a gente investiga o trauma de uma forma, com um exame de imagem. E trauma torsional também é um tipo de trauma. Dessa forma, eu concordo com o Samir, a gente precisa investigar com algum exame de imagem porque o paciente sofreu um trauma. Não é porque não foi uma pancada, ou seja, um trauma direto, uma batida, que ela não tenha sofrido um trauma. Um trauma torsional também precisa de investigação. Eu concordo com a solicitação das radiografias. Eu acho que como um trauma torsional, como vocês estão falando, é importantíssimo o exame físico, como sempre. Eu acho que todo ortotal que a gente está batendo bastante nessa tecla aí do exame físico, né? Então fazer palpação de pulso distal, né, verificar tudo isso, eu acho que é bem importante. Muitas vezes a gente se preocupa só com o joelho, e eu acho que nem sempre o joelho só é importante. Lógico, radiografias, vamos examinar uma radiografia em AP, perfil, de repente até alguma lançada, né, que a gente já falou do outra vez do joelho, né, fazer as oblíquas,
mas é importante ver essas outras coisas também. Bom, beleza. Então, o paciente chegou lá, você solicitou os exames, as radiografias que vieram foram radiografias bem tiradas do joelho, tem uma radiografia incidência anteroposterior à sua esquerda, uma radiografia incidência perfil à sua direita. Essas são as radiografias, eu não vejo nenhuma lesão osteoarticular aguda agora de cara. Alguém enxerga alguma coisa diferente aí? Posso estar errado. Agudo assim também não enxergo nada, Vitor. Não, ninguém. E vocês solicitariam alguma outra radiografia perante esse caso, alguma outra incidência, ou estaria satisfeito com essa radiografia? Cara, normalmente, dependendo do tipo de lesão, eu me contento com a pay-per-view. Mas nesse caso, eu acho que também seria interessante um axial de patela. Bom, então, passou um tempinho, veio o seu axial de patela aí, Samir. Você consegue ver alguma coisa de diferente? Se o axial de patela está normal? Vitor, eu consigo, mas eu quero saber se o pessoal consegue. Beleza. Solta. Tem enquete? Tem. Boa. Solta aí. Alguém está vendo alguma coisa nas radiografias? O pessoal tá tendo divergência aí das respostas. Tá. Por quê, Lohan? Você fala assim, o pessoal tá tendo divergência. Eu nunca vi uma enquete unânime aqui. Ainda mais quando os caras não põem resposta certa, né? Quando tem esse tipo de lesão, vocês costumam pedir oblíquas também? Eu acho que eu peço se eu fico na dúvida, assim, no apelo perfil, acho que não, quando eu acho que a parte clínica não está muito condizente com a imagem que eu vi, eu estou suspeitando de alguma coisa a mais, eu até solicito, mas acho que eu tendo a partir para um exame mais agressivo depois dessas radiografias também. Uhum. Bom, compartilhou com vocês aí? Compartilhou. 38%, então, a possível lesão no patelofemoral medial. Então, galera, basicamente é isso aí que vocês acabaram de falar, tá? A incidência normal do axial de patela seria essa aqui, tá? Então, basicamente, um espaço bem uniforme, medial e lateral. E quando a gente tem uma ruptura do patelofemoral medial, a gente tem uma abertura medial aqui, diferente como se tivesse apertado lateral, tá bom? Basicamente, por que isso acontece, né? Então, é basicamente uma ruptura da retinácula, ou seja, do contensor medial, porque a patela saiu para a lateral, estourou o retináculo medial, e com isso a patela ela fica com, vocês vão sair daqui sabendo o que é isso, mas basicamente o tilt patelar aumentado. A patela fica de esgueio, como vocês podem ver, tá bom? Então, basicamente, perante esses exames, que não tinha nenhuma lesão osteoarticular aguda no raio-x que você batia o olho e falava, é isso, mas tinham bastante sinais indiretos, acredito que todos aí os colegas conseguiram, os olhos treinados, verem na radiografia perfil, axial de patela, quais as hipóteses diagnósticas que vocês formularam na cabeça de vocês e se solicitariam algum outro exame nesse momento. Lembrando que o paciente está no pronto-socorro agora, nesse momento. Ô, Vitor, antes de a gente começar a falar do diagnóstico em si, a gente teve uma pergunta aqui perguntando se o teste da gaveta seria conclusivo para o diagnóstico dessa patologia. O teste da gaveta, ele ajudaria muito, só que lembra que eu falei, o teste da gaveta ele se faz a 90 graus da articulação do joelho. O paciente não tinha arco de movimento no joelho, não conseguia por muita dor. Então, praticamente a gaveta você não conseguiu fazer. Você não sabe como tá. E fazer uma gaveta num trauma agudo de joelho, difícil o cara conseguir fazer isso no pronto-socorro, né? Exatamente. Acho que todo trauma, né, de joelho, assim, quando o joelho já está bem demasiado, o paciente deixa mexer muito pouco, né? Fica difícil você examinar, assim, claramente, você vai palpar estruturas ósseas, mas parte ligamentar, parte meniscal, eu acho bem difícil.
Agora, no outro exame, eu acho que entra aquilo que você me perguntou, Samir. Você me perguntou, Samir, se eu faria oblíquas, né? E eu falei que eu partiria para um exame um pouco mais agressivo. O exame mais agressivo que eu estou falando seria uma ressonância magnética. Acho que esse é o ponto, né? De a gente conseguir um exame mais detalhado, principalmente das partes moles que a gente chama, né? Que são as estruturas ligamentares, enfim. O paciente poderia ter uma lesão meniscal associada, então a ressonância nos daria informações valiosas para esse paciente. E Lohan, você pediria a ressonância na urgência ou não? Cara, é muito difícil. Eu não conheço um serviço que tenha... Na verdade, a Santa Casa é um serviço que a gente tem ressonância na urgência. Mas, poxa, se você for para os hospitais privados aqui de São Paulo, cara, você não consegue fazer ressonância sem que você interne o paciente antes. Então é difícil, né? Ele não tendo nenhuma lesão osteoarticular aguda, não necessariamente faria na urgência. Pode fazer um pedido de ressonância ambulatorial, não teria problema nenhum. Começando a falar de hipótese diagnóstica, essa nossa paciente que teve um trauma torsional, muita dor, hemartrose, primeira coisa na minha cabeça viria uma lesão de LCA, que é a principal causa de hemartrose, né? Tanto que a gente fez essa enquete hoje lá no Telegram. Né? Além disso, com a imagem que o Vitor mostrou pra gente, principalmente ali no axial da patela, aquele aumento do espaço medial, ele me faz pensar em alguma desordem patelar. Aí, no caso, seria talvez uma luxação da patela. Bom, beleza, pessoal. Era isso basicamente o que eu gostaria de ouvir de vocês, colegas aí, porque agora, nesse momento, a ressonância, assim, não vai ter nada urgente, né? Então, já viu que não tem lesão osteoarticular aguda, já sabe, mas não vão liberar esse paciente do pronto-socorro sem pelo menos um pedido de ressonância ambulatorial. Para quem acompanha a minha rede social aí, viu um caso que eu postei final de semana, cara com uma lesão do cruzado anterior, 2 anos de evolução, porque ele passou no pronto-socorro, ninguém deu um pedido de ressonância para ele. Então, chegou com uma hemartrose, e aí é o que o Samir falou. Principal causa de hemartrose é o ligamento cruzado anterior. Não tem o que pensar. Até que se prova o contrário, é cruzado anterior. Agora, chegou com essas radiografias, o aumento do espaço medial, aquelas radiografias perfil que a gente vai discutir mais para frente, começa a suspeitar que pode não ser cruzado anterior, pode ser outra coisa. Mas aí a ressonância vai mostrar, você não é obrigado a saber. Você é obrigado a saber que tem alguma coisa. E você é obrigado a, pelo menos, não precisa investigar, ou mandar para o ambulatório, mas fala, não quero investigar, mas vai, procura especialista de joelho, faz a ressonância. Pessoal... E aí a ressonância... Ô, Vitor, só desculpa te interromper, só uma pergunta aqui, vai falar sobre ressonância até a pergunta. Perguntaram se num trauma agudo, o edema não atrapalha na ressonância. Na verdade, o edema... vou mostrar para vocês a ressonância e eu respondo a pergunta de vocês. Quando você faz uma ressonância, você tem várias janelas, tá? E com essas janelas você consegue suprimir mais ou menos gordura, líquido, etc. O corte, olha como... Essa é uma ressonância feita em fase aguda. Como é que eu sei disso? Porque eu vou mostrar para vocês e basicamente é bem fácil de compreender, tá? Então, em um corte, olha quanta coisa a gente já... Em um corte de ressonância, a gente já matou o diagnóstico do nosso paciente. Olha, acompanha comigo. Todo mundo tá vendo o mouse aí? Vou passar o mouse? Né? Beleza. Então, ó, aqui tá a patela, aqui tá o fêmur, certo? O fêmur na região lateral. Como que eu sei que é lateral? Porque a parte lateral é sempre mais alta do que a medial, tá? A parte lateral, a gente encontra um borrão aqui. Você vê que o osso normal ele fica preto. Esse é um corte ponderado em T2, porque o osso está preto. Lembra que o T1 é mais anatômico, o osso fica branco. Aqui o osso está preto. Então, a gente enxerga um borrão branco aqui. O que é o branco no T2? É líquido. Né? Então, olha a cápsula articular, como ela fica rechaçada, como ela fica edemaciada com líquido dentro. Que líquido é esse? É o sangue. Né? Então, basicamente, está aumentado de líquido, porque tem uma hemartrose, nada mais do que você já viu no seu exame físico. A patela, você vê contusão óssea, ou seja, hematoma ósseo, na região que a gente chama de bone bruise, na região medial da patela e na região lateral do fêmur. Ou seja, essa patela excursionou para a lateral, ela saiu do lugar, chocou contra o fêmur na sua face lateral e reduziu. Né?
E aí os sinais que cada vez mais comprovam que esse paciente luxou a patela. Se a gente olhar, lembra que eu falei, existe a retinácula medial e a retinácula lateral, que funcionam como contensores. Olha a retinácula lateral dele como está lisinha, retinha, bonitinha. Olha como a gente vai para o lado medial e ele fica com esse aspecto que a gente chama de ondulado, né? Então teve uma ruptura da retinácula medial, né? Então olha quanta coisa a gente conseguiu ver com um corte só. Esse paciente rompeu o cruzado anterior, não preciso nem fazer, pode ter rompido também, né? Pode ter sido um trauma geral. E aí entra o que o Thiago falou lá, a importância do exame físico. Porque quando você luxa o joelho, pode ter lesão vascular e outras coisas. Mas aqui ficou claro que é uma luxação patelar, aguda, ponto final, tá? E você vai olhar os incidentes, pode ter menisco, pode ter LCA associado, cada caso é um caso, mas aqui já ficou claro que ele luxou a patela, tá, pessoal? Então, respondendo a pergunta, eu não sei quem perguntou, mas a ressonância na fase aguda atrapalha? Depende. Depende do que você quer ver. Para esse caso, a ressonância na fase aguda não atrapalharia. A gente conseguiria ver diversas alterações, que são justamente as alterações que o Vitor mostrou, que nos auxiliariam a fazer o diagnóstico. Eu, na verdade, falando um pouquinho da experiência clínica só, o paciente chega no pronto-socorro, tem um trauma e eu não vou ter ressonância para fazer na fase aguda, geralmente o que eu informo para ele, eu deixo uma solicitação já de ressonância e peço, lógico, se não é um trauma muito grave, nada assim, eu peço para ele aguardar pelo menos 10 a 15 dias para ele fazer essa ressonância, né? Não sei se isso é compatível também, Vitor, se é a prática do dia a dia isso, para não atrapalhar justamente esse edema na hora de mascarar, de repente, uma lesão meniscal, alguma coisa assim. Eu acho que, cara, se ele saiu com o pedido de ressonância do PS, tá ótimo. Não importa se ele vai levar 7, 10, 15 dias, esse paciente, quando ele for procurar o especialista, ele já vai ter um diagnóstico. Ele não vai esperar mais, entendeu? Eu acho que a chave do nosso tratamento no pronto-socorro é esse. Você não é obrigado a diagnosticar no pronto-socorro, mas você não pode deixar esse paciente desamparado, tá? E aí eu queria saber de vocês agora, todo mundo já sabe o diagnóstico. Nessa episódio de primeira luxação, paciente atleta, ginasta, o tratamento conservador, cirúrgico, imobilização, fisioterapia, como que é o retorno para a atividade aí que vocês utilizariam? Bom, mulher jovem, atleta, cara, eu pensaria já em um tratamento cirúrgico, né? Pensando que ela tem mais propensão a reluxar a patela aí. No pronto-socorro imobilizaria já, deixaria pelo menos um Jones, né? Um enfaixamento, enfim. E vamos comentando aqui, a gente vai comentando por partes, eu acho. Eu não concordo, Thiago. No primeiro momento, primeira luxação, paciente jovem, eu tentaria um tratamento conservador. Eu não ia para o cirúrgico ainda não. Tentaria imobilização com brace. Eu prefiro do que o Jones, porque o brace, o Jones, para quem não sabe, é uma imobilização que a gente faz com malha, algodão e faixa. O paciente ele não consegue tirar. O brace, que é esse que está aqui no meio, o paciente consegue tirar para tomar banho, consegue fazer gelo. E eu prefiro imobilizar com brace, passo anti-inflamatório, gelo, membro elevado, mas ainda eu, no primeiro momento, sou mais conservador. Samir, eu só falei do Jones por causa do pronto-socorro, tá? Porque muitas vezes não tem um brace no pronto-socorro. Não, sim. Mas sim. é isso mesmo. Não, perfeito o que você falou. Olha, Quero ou não quero, Lohan? eu acho que dá para dar uma chance para ela. Embora ela tenha diversas características, tanto biológicas quanto radiográficas, de que é uma paciente que tem uma propensão aumentada a ter uma segunda luxação. É difícil você pegar uma atleta e já submetê-la a uma cirurgia sabendo que você vai prejudicar o retorno dele, às vezes até adiar o retorno dele às atividades, e você não tem certeza de que ele vai ser um luxador recidivante, digamos assim. Mesmo sabendo que é uma paciente que tem uma propensão aumentada para que isso ocorra. Acho que eu daria uma chance para ela. Primeira luxação, vale a pena tratar com um brace, esperar em torno aí de 4 a 6 semanas para a cicatrização dos ligamentos, das estruturas das partes moles,
e reabilitar para ver como é que isso evolui. Sabendo, né, alertando a paciente que é um episódio que pode voltar a acontecer. Bom, então, aí, o tratamento cirúrgico que a gente está falando aqui, pessoal, o paciente já saiu do pronto-socorro, tá? Se você for operar ele, não vai operar na urgência, internar para operar amanhã. Esse paciente vai ser planejado para você operar, obviamente. A gente não está falando de cirurgia na urgência aqui, tá bom? Então, basicamente, essa paciente ela foi tratada conservadoramente, tá? Para o pessoal aí que teve divergências de opiniões aqui, e é assim, luxação, primeira luxação, episódio de luxação, sempre vai ter divergência. Existem escolas boas, tradicionais, que têm um protocolo de primeira luxação, avaliar o caso de operar de primeira, e tem as escolas, a imensa maioria das escolas, utilizam o parâmetro de observar, né? Se sair de novo, aí a gente conversa de operar ou não. Ô, Ô, Vitor. Vitor, pode falar, Thiago. Samir. Não, pode falar você, desculpa. Não, no YouTube aqui, o Diego comentou assim, ó, doutores, na instabilidade anterior do ombro, é evidenciado que é possível sim fazer tratamento cirúrgico após a primeira luxação, haja vista alta taxa de recidiva, principalmente em jovens. Na estabilidade patelar não se aplica esse conceito, então? Eu ia comentar sobre isso, eu ia falar, cara, caía na história da luxação, a mesma história. Não, e é até engraçado que o Bruno botou no grupo aqui, né? O bonito é ver que não acerto. A ortopedia tá me chamando. Não tem verdade absoluta. Na medicina em geral, né? Não tem. Então, basicamente, aí acho que ficou bem respondido, né? Então, é isso aí. Existem grandes escolas que fazem de um jeito e a imensa maioria das escolas tem um caráter mais de observar o paciente. Lembra, pessoal, sempre da informação, da enquete que nós colocamos no Ortotal. 50% dessas pessoas sofreram uma luxação, vão sofrer nova luxação. 50%, ou seja, metade. Agora pensa você como cirurgião. O paciente chegou na sua cara, ele luxou a patela. Ele vai luxar de novo? Ele tem 50% de chance. Se você operar todo mundo que chegou no seu consultório, você vai operar o dobro do que precisa. E se você não operar ninguém, você vai deixar de operar metade que precisa. Metade. Então, você fica meio em cima do muro. Não existe o certo e errado por causa disso. A recidiva é alta, mas ao mesmo tempo, para você operar todo mundo, você vai operar muita gente que não precisa, né? Então, aí prevalece, cada um tem o seu protocolo. E eu acho também que vale muito a pena, pelo menos é a conduta que eu normalmente tenho, é a gente tratar o paciente. A gente vai expor, vai explicar e sente dele também, né? Não, eu quero operar, não quero passar por isso de novo. Às vezes é uma coisa muito traumática para a pessoa. Você fala que vai sair de novo do lugar, ela não quer passar por isso. Ela opta por operar, né? Então a gente tem que entender e conversar muito bem com o paciente. Samir, eu acho que essa fala sua é perfeita e cabe exatamente aqui, e eu acho que em todo o Ortotal que a gente tenta lembrar sempre um pouquinho disso. Essa conversa com o paciente tem que ser muito franca e você tem que, não é uma conduta, eu acho que médica só, né? É uma conduta que você tem que ter junto com ele. Você tem que conversar com ele, ainda mais com uma menina como essa, é uma atleta, né? Mas assim, eu acho que vale sim o estudo do caso, ver o outro joelho, verificar outras o Vitor vai comentar ainda, né? Outras coisas que podem causar a luxação da patela e verificar se ela tinha propensão de realmente luxar mais e você botar ela na conversa e falar, ó, você acha melhor operar? Não acha? Coloca os prós e contras, né? Bom, então, para quem chegou atrasado aí, perdeu o começo do caso estamos falando, sexo feminino, 20 anos, entorse no joelho no dia de hoje, ela é ginasta prévia, tá? O diagnóstico que nós fizemos, então, foi de luxação patelar, um episódio único, isolado, tá? Basicamente, então, agora que a gente sabe um pouquinho de luxação patelar, a gente consegue discorrer sobre o assunto. A luxação patelar, ela ocorre em 99,9% das vezes para a lateral. Então, a patela, ela sai para a lateral do joelho e não para a medial. Por que que isso acontece? Basicamente, a gente tem um eixo do nosso membro inferior como um valgo fisiológico, tá? Então todo mundo tem um valgismo, algum valguinho fisiológico. As mulheres têm mais do que os homens, tá?
É por uma questão hormonal, por uma questão do sexo feminino. É até charmoso, né? Se a gente olhar aquelas modelos desfilando, a gente vai ver que o joelho está entrando ali a todo momento, o valgismo chega a ser algumas modelos bem acentuado. Então, é até uma estética feminina isso, né? Por isso que as mulheres também têm mais propensão a luxar patela. Então, se a gente pegar o eixo do mecanismo extensor, ou seja, pegar aqui nessa setinha o eixo do tendão quadricipital, né? Ele inserindo na borda superior da patela, e o eixo do tendão patelar, que vai se inserir na tuberosidade anterior da tíbia, ele cria um vetor para a lateral. Isso facilita, se a patela tiver que luxar para algum lugar, sair para algum lugar, ela vai ser para a lateral. Eu não estou falando que não pode ser para medial, tá, pessoal? Isso pode acontecer se eu tiver um trauma muito grande de lateral para medial, a patela sai para a lateral. Ou lesão iatrogênica, você erra na tensão da cirurgia, a patela fica luxando para medial, enfim. O que vocês têm que saber, luxação, patela, é para lateral. Tá? A maioria desses pacientes, pessoal, que chegam para você no pronto-socorro, você não vai saber que ele luxou a patela. Ele não sabe referir o que aconteceu. Quanto muito ele sabe contar como foi o entorse dele, como essa paciente sabia contar. A imensa maioria, a patela já chega reduzida, ela já chega no lugar, né? E o derrame articular acaba sendo um achado único que você tem, uma hemartrose, sendo que a dor é o principal achado, pode ter alguma história de instabilidade e derrame articular. E aí, quando o paciente chega para você nesse aspecto daqui, dessa imagem, já fica muito fácil, você não precisa nem de raio-x para diagnosticar. A patela está fora do lugar, uma luxação patelar, e aí quando você faz o raio-x, muitas vezes você vê a patela fora do sulco troclear, tá, pessoal? Vitor, Então, basicamente, pode falar. só te interrompendo rapidinho. Às vezes o paciente fala que a bolachinha saiu, né? E aí ele mesmo botou de volta. Exatamente. E sempre importante lembrar que esse paciente fala que a bolachinha saiu, é o paciente que chega falando, meu joelho saiu do lugar. Não falem isso, tá, pessoal? O joelho não saiu do lugar. Quem saiu foi a patela. É uma coisa que está no joelho, mas o joelho saiu do lugar é a luxação do joelho, tá? É totalmente diferente de luxação patelar. Então, falando um pouquinho mais da instabilidade patelar, quais são os fatores de risco que levam a uma instabilidade patelar? Basicamente, o sexo feminino, já discutimos. Frouxidão ligamentar, obviamente, se você tiver, lembra das retináculas lateral e medial? Se você tiver uma excursão muito grande, você facilita que ela saia. O ângulo que é aumentado, espera um pouquinho, já explico. O valgo, já explicamos, certo? Você cria um vetor fazendo a patela excursionar para a lateral. Displasia troclear, ou seja, se você tem a patela, pegar um joelho aqui de plástico e tirar a patela. Olhar isso aqui, ó, é a tróclea onde vai articular a patela. Se essa região for displásica, for rasa, não tiver um sulco, tá vendo? O sulco troclear, que é justamente aquela imagem que a gente vê no axial. Se isso aqui for raso, obviamente essa patela sai mais fácil. E a altura patelar aumentada, tá? Deixa eu só interromper um pouquinho para deixar claro. A tróclea é como se fosse um trilho por onde a patela vai fazer a sua excursão durante a flexo-extensão do joelho. Isso. Então, agora falando um pouquinho de ângulo Q, né? O que é o ângulo Q? É uma linha que você traça na espinha ilíaca anterosuperior até a região central da patela e da patela até a tuberosidade anterior da tíbia. E aí, o ângulo entre essas duas linhas é chamado o ângulo Q. Como que o valgo aumenta o ângulo Q? Aumenta, porque você joga a tuberosidade anterior para a lateral. Agora, o ângulo Q aumenta o valgo? Cuidado com essa afirmação, não necessariamente. Se eu tiver uma torção tibial externa, pegar e fizer isso aqui, ó, eu estou aumentando o ângulo Q? Estou aumentando o valgo? Não. Então, só toma cuidado com isso aí, não necessariamente o oposto é verdadeiro, tá? É importantíssimo entender o ângulo Q, que vai ser determinante na hora do tratamento. Quem não entendeu, a gente explica de novo, tá, pessoal? Vamos seguir aí. Basicamente, então, como que eu vou diagnosticar a displasia troclear e a altura patelar? E já era para ter sido diagnosticado lá atrás, quando essa paciente fez a radiografia em perfil do joelho, já dava para a gente ter sacado, tá? Então, aí eu coloquei 2 raios-x de joelho, o da esquerda é um joelho normal, o da direita é o da nossa paciente, tá? Então, basicamente, o que a gente enxerga aqui, né?
Quer soltar a enquete, pessoal, para saber se o pessoal sabe alguma coisa do raio-x aí? Já quer soltar a enquete agora? Então, você tem que perguntar sobre a linha, que a enquete é sobre a linha. Tá bom, pessoal. Como que chama essa linha aqui, ó? Que eu vou passar o mouse. Alguém tem noção que está em casa? Estou passando o mouse aqui. Beleza, vou soltar aqui. Valendo! Ô, Vitor, esse O pessoal tá caso me lembrou muito um caso que você postou, acho que umas 2 semanas, né? Que tinha essas Isso. alterações e você explicou isso. É muito importante para o pessoal achar, porque é uma coisa que é muito sutil as alterações, né? Então, se a Se pessoa não você olha não olhar atentamente... querendo achar, você não acha. Exatamente. O pessoal aqui, a maioria tá acertando, viu? Acertaram? Ah, que beleza, já sabem tudo. Vou Bom, terminar aqui, então, ó. pessoal, basicamente, a linha que eu perguntei para vocês é a linha de Blumensax, tá? E ela nada mais é do que uma representação. Aqui nessa região, se a gente pegar e olhar o joelho de anterior para posterior, a gente tem um sulco aqui, né? Formado entre os côndilos. Esse sulco que a gente tem aqui, ou espaço intercondilar, o final dessa linha que a gente vê aqui nessa região é justamente o teto da região intercondilar, tá? Então, comecem a prestar atenção nos sinais que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, bateu o olho no raio-x, óbvio que ele tem que estar em estado de semiflexão, cerca de 30 graus, e os dois estão aí, dá para equiparar bem. Existem diversas formas de você medir a altura patelar, tá, pessoal? E a maneira mais correta é você estimar os índices patelares, que aí existem vários nomes, índice Salsalvati, Blackburn-Peel, Carton-Deschamps, inúmeros, tá? Esses 3 são os mais usados, mas basicamente, olhando o raio-x, sem saber medir nenhum índice, você tem que saber que essa patela está acima. Como? Traça uma linha no final da linha de Blumensatt, ou nesse teto intercondilar que eu falei, e você vai ter a noção que a patela está acima do esperado, tá? Então, a nossa paciente, lá atrás, a gente já diagnosticaria uma altura patelar aumentada, tá? Outro parâmetro, se a gente continuar olhando a linha de Blumensatt, do joelho bom, a gente vê, olha como ela fica a todo tempo distante da região anterior do fêmur. Ela vem aqui e automaticamente ela se torna contínua com a cortical anterior da diáfise do fêmur. Quando a gente vai lá para o outro joelho, a gente vem acompanhando e olha como ela vem anterior. O que significa isso, pessoal? Basicamente, aquele sulco que antes a gente enxergava assim, agora a gente está enxergando de lado. Então, essa linha nada mais é do que a sobreposição de uma parte da tróclea sobre a outra, de uma eminência troclear sobre a outra. E se isso está lá na frente, significa que essa tróclea é displásica, significa que essa tróclea é rasa, tá, pessoal? Então, aqui a gente já tinha um sinal que se chama o sinal do cruzamento. Ela cruzou para frente, ela foi para frente. Basicamente, aí a gente tem um outro sinal de instabilidade patelar, que é quando a gente olha a região anterior, de novo, do joelho bom, a gente não vê nenhuma linha acessória aqui. Agora, se a gente olhar o joelho ruim, a gente vê que tem uma linha que desce aqui e chega lá quase junto com o sinal do cruzamento, que é o sinal do duplo contorno, pessoal. Então, basicamente, ela tem todos os achados, e para quem já começou a ter olho crítico, olhou aqui na região anterior do fêmur, não tem nada, ela vem em forma tróclea. E aqui a gente tem um esporão, pessoal. Então, basicamente, ela tem todos os sinais que te davam dica e gritavam na sua cara que ela tinha instabilidade patelar, né? Poderia nunca ter notado isso, poderia nunca ter tido episódio de luxação patelar, e você bateu o olho no raio-x e pensou, pode ser LCA? Pode, vou descartar? De jeito nenhum. Como meus amigos falaram, é a causa mais comum de hemartrose. Mas com esses achados, você não pode deixar de suspeitar de uma luxação patelar. A classificação, né? Sempre falando de classificação, mas de uma maneira bem simples, é colocar o paciente no estado temporal. O que essa paciente tem de diagnóstico?
ela tem uma instabilidade potencial, ou seja, dor anterior, nunca ocorreu uma luxação, mas ela tem aumento da excursão patelar, tem todos esses achados no raio-x, tem instabilidade patelar, sente que a patela vai sair a qualquer momento, mas nunca luxou. Ou ela teve uma luxação aguda da patela, um episódio único. Ou ela teve uma luxação recidivante da patela, ou seja, a patela saiu 2 ou mais vezes. E uma luxação habitual da patela, em que ela luxa em todo o ciclo de flexo-extensão. O que é isso? A patela ela fica fora do trilho, que o Lohan comentou, e aí toda vez que você vai iniciar o movimento de flexão do joelho, quando você faz a flexão do joelho, você tensiona o quadríceps, o tendão patelar, obrigatoriamente você coloca a patela no trilho, tá, pessoal? Então, basicamente, essas 4 organizações temporais têm que estar na cabeça de vocês, porque isso vai ser determinante para o tratamento. A nossa paciente, então, provavelmente ela saiu de um estado de instabilidade potencial, não diagnosticado, não visto por ninguém, e chegou na nossa mão como uma luxação da patela aguda, tá? Agora eu queria saber dos meus amigos, e se a primeira radiografia que a gente tivesse feito na paciente, aquele axial, que vocês falaram que era importante, tivesse vindo nessa imagem. O que vocês conseguem ver aí? Descreve o pessoal, se vocês veem alguma alteração, não veem, e o que vocês fariam? O X parece meio ruim aí, né, Vitor? A patela parece que tá meio torta, sei lá. Será que é a incidência que ficou ruim? Parece que tem alguma coisa ali, aqui na... Parece que tem alguma coisa articular ali, não, Vitor? Então, pessoal, o que aconteceu nessa patela, imagem? né? Aparentemente avulsionado da patela. Isso. Então, aqui já ficou notável que está diferente. O que está diferente? Aqui é delicado, tá, pessoal? Vocês conseguem enxergar uma manchinha branca aqui, ó? O que é isso? É um fragmento ósseo, tá? É só esse fragmentinho? Não, lembra que abaixo da patela ainda tem uma porção de cartilagem grande, tá? Então, se você está vendo o osso aqui, pode ter certeza que tem um fragmento condral aí grande também. Então, fragmento ósseo condral. Se vocês olharem a patela, tem como se fosse uma maçã mordida aqui, né? Então, teve uma lesão osteocondral da patela. Então, ela luxou. Quando ela luxou, ela saiu do lugar, bateu na região femoral, provavelmente arrancou um pedaço da patela, fez um fragmento osteocondral. Mudaria a conduta de vocês no pronto-socorro? Ah, mudaria, né, Vitor? Mas Uau! do pessoal ali, vamos ver se mudaria deles. Deixa eu lançar a nossa aqui. Conduta de vocês frente a esse caso. É complicado, né, Vitor? Porque não é fácil de você ver, né? Principalmente se você não pede o axial de patela, né? Se não pede o axial, não vê. Vamos ver, né? Vamos É um ver. fato. A gente passa a Pedindo batida. axial é muito difícil de ver. A maioria aqui tá indo ali, tá divergente o negócio, viu? O negócio tá divergente. Eu tô votando errado aí pra ver se dá uma balanceada aí, Samir. Vamos lá, então. Apareceu para vocês aí? Grande parte das pessoas fariam a ressonância magnética. Tá errado, pessoal? Não tá, desde que você faça na urgência, né? Esse tipo de lesão não pode esperar, pessoal. Acabou. Você fez esse raio-x, imediatamente está proscrito qualquer tratamento conservador. É tirar esse fragmento osteocondral ou refixar, tá? Tratar essa lesão, porque isso está subluxando a patela. A patela está fora do trilho, ela permanece luxada, né? Então, você não consegue reduzir de forma adequada e é como se você tivesse uma pedra no meio da articulação. Você vai começar a mexer, aquilo lá vai terminar de destruir a trócula da paciente. Então, é muito importante isso e a principal indicação de tratamento cirúrgico na urgência para luxação da patela é essa, tá? Então, fragmento osteocondral intraarticular. Beleza? Não esqueçam, mas, graças a Deus, a nossa paciente não era esse padrão, tá? A nossa paciente seguiu um padrão e o que a gente teve 6 meses depois do tratamento conservador foi que a paciente teve um retorno para o esporte
que ela tanto fazia a nível competitivo, praticando atividade física e competindo a nível elevado, tá? Basicamente, acertamos no diagnóstico, tratamos ela da melhor maneira possível, mas 12 meses depois da primeira lesão, a paciente retorna no seu consultório e fala: doutor, meu joelho saiu do lugar mais uma vez. Por que que isso aconteceu e o que fazer nesse momento? Perguntou aos meus colegas aí. É por isso que é muito importante aquela conversa, explicando tudo já na primeira consulta, para ela poder saber que aquilo ali pode acontecer. Já deixar bem claro, né? Que ainda mais o E aí? paciente jovem, com os fatores de risco, né? Poderia Eu não sei acontecer. se isso já aconteceu, não nesse caso especificamente, mas se aconteceu isso com vocês, o paciente às vezes chega no consultório e fala assim, mas o médico que eu passei anteriormente não quis me operar, falou que era assim, e aí ela chega num segundo momento com você, que aí se torna de repente algo cirúrgico, e aí você fica naquela, você fala, pô, mas o paciente tá achando que ele fez errado, né? Então acho que exatamente, Samir, essa conversa é fundamental, né? O pior é quando o colega confirma que você fez errado, né? Fala que você devia ter operado. E isso acontece também, né? Se o cara não for honesto com o paciente, tem disso daí também. Bom, então, basicamente, o que a gente tem na nossa paciente é que ela saiu de um estado, primeiramente, de uma instabilidade patelar potencial, passou por uma instabilidade patelar aguda, de episódio único, e agora, no momento, ela evoluiu para uma luxação patelar recidivante, tá, pessoal? Então, essa é o quadro da nossa paciente atual. E, basicamente, o que aconteceu e por que isso aconteceu? Como eu já comentei, 50% das instabilidades evoluíram com o novo episódio. Então, ninguém errou de ter tratado conservador, de colocar o brace, ser um pouquinho, de esperar para ver, tá? Por que que isso acontece? Porque existe uma estrutura medial, guardem esse nome, que ele é o passo-chave, palavra-chave quando se fala em instabilidade patelar, que é o ligamento patelo-femoral medial, tá? Quem que é esse cara? Esse cara é um cara que fica aqui na região medial, compondo a retinácula medial. Lembra que eu falei? Toda a estrutura que estava medial é a retinácula. E esse ligamento acompanha o meu mouse, ele sai da região femoral e se insere na região superomedial da patela. Tá? O que ele faz, então? Basicamente, se lembrar dos vetores, né? Aqui estão os músculos do quadríceps, o tendão do quadríceps na região anterior, mecanismo extensor, fazendo tendão patelar se inserindo na tuberosidade anterior da tibia, e aqui os tendões da pata de ganso, os tendões flexores, tá, pessoal? Então, basicamente, lembra do vetor puxando lá para a lateral, então os vetores para cima, para baixo e o lateral se sobressaindo, e o único, o principal contensor estático, digamos assim, da articulação do joelho, funcionando como um cinto de segurança para a patela não luxar para a lateral, está o ligamento patelofemoral medial, tá, pessoal? Então, quando você tem uma luxação da patela para a lateral, você obrigatoriamente rompe o ligamento patelofemoral medial, tá? Ô, Vitor, E o exame essa... físico dessa... Ô, Vitor, volta no slide anterior, por favor. Essa imagem da esquerda é muito legal, do valgo, né? Que a gente consegue ver muito o vetor puxando para a lateral. E se a pessoa tem fraqueza da musculatura ou insuficiência do patela-femoral medial, a tendência é luxar, né? Tem uma pergunta interessante aqui do Otávio. Perguntou se a paciente tem um quadríceps muito forte, isso pode favorecer a luxação? Muitas vezes, você manter um quadríceps forte é a solução, tá? Então, aquele paciente Excelente. atrofadinho, que você tem muita dificuldade ele não trabalha quadríceps, ele tem luxação patelar, ele não quer operar, você vai falar o que para ele? Então, você fortalece muito o seu quadríceps. Obviamente, mas como você disse, o vetor do quadríceps, ele puxa para a lateral, sim, e do tendão todo para a lateral. Mas não é essa força que vai causar instabilidade, pelo contrário, é essa força que vai manter a estabilidade. Lembra que quando a patela está luxada, um dos pontos que, por exemplo, ela chegou luxada, naquele aspecto que eu falei que é difícil chegar, mas chegou assim. Um dos pontos que eu faço mando o paciente contrair o quadríceps. Quando ele contrai o quadríceps, ele põe a patela no trilho de novo, porque você estica. E aí ela tende a voltar para o trilho. Tá bom, pessoal?
Então, aquele paciente que não quis operar ou aquele paciente que luxou o primeiro episódio, manda trabalhar quadríceps, principalmente, que você vai manter essa patela no trilho, com certeza. Tá? Sempre lembrar que o grau de atrofia muscular também no joelho é muito confundido com instabilidade ligamentar. Porque o cara que não tem músculo, ele não estabiliza o joelho. O joelho fica parecendo que está sambando. E é exatamente a mesma situação. Tá? Mas pergunta bem interessante. O exame físico dessa paciente agora, a gente perdeu o contextor medial. Como que eu sei que aqui está lateral? Vou falar de novo, porque a parte da tróclea, anatomicamente, e por engraçado como a natureza imita os livros, né? Se você olhar aqui a região lateral, ela é maior. Por quê? Para evitar justamente que a patela saia do lugar, né? Então aqui vocês já sabem, pegou um joelho olhando de baixo, a região mais alta é a lateral. Então, basicamente, você vai fazer o glide test, que é fazer essa excursão da patela aqui. Vai pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó, o paciente, e ver quanto que excursiona. Se vocês tiverem uma excursão menor que um quadrante, divide a patela em 4, menor que um quadrante, tá muito apertado. Se você tiver mais que 2, aí tá muito livre, tá bom? Basicamente, o tilt test, que você vai pegar a patela e vai fazer isso aqui, ó, tentar fazer isso aqui. Se você tiver uma inclinação maior que 10 graus, tem alguma coisa errada, tá? E o teste de Smile, que o paciente quer te matar, mas é sempre bom, importante fazer, que é, você pega na região medial da patela, o paciente está deitado, você pega aqui na região medial, empurra a patela para a lateral. E aí você cria um mecanismo como se fosse uma força de luxação. Se o paciente já luxou, tem uma estabilidade potencial, ele vai pular, vai assustar na hora. Também é tido como teste da apreensão, o paciente ficar apreendido justamente por isso. Tá bom? Esse teste de Smile, Vitor, caiu na minha prova do TEOT. Da parte do exame físico foi fazer esse teste de Smile. Isso cai bastante em prova. E aí, o principal sinal que eles perguntam, o que você pode inferir que tem nessa instabilidade patelar? Aí você tem que falar que provavelmente tem um rompimento do ligamento patelofemoral medial. Tá? E aí, muda a conduta de vocês separam que é o mesmo slide que eu coloquei lá. Exatamente copiado e colado da conduta do pronto-socorro. Tá? Tratamento conservador, cirúrgico, pedir mais algum exame, imobilização, fisioterapia, retorno à atividade. Aí já mudou de figura, né? A gente já tem, como você falou naquele slide, o paciente ela saiu de um quadro de luxação aguda, uma primoluxação, para um quadro recidivante. E aí, na minha opinião, é tratamento cirúrgico. E aí a gente tem que só definir alguns fatores, que tipo de cirurgia que a gente vai realizar. Todos de acordo? De acordo. Eu teria operado desde a primeira lá, mas vamos lá. De acordo. Só que, sim, eu tenho eu sou advogado do diabo agora. Essa paciente, a gente viu na radiografia em perfil que ela tem diversas alterações que propiciam que ela tenha luxação recidivante. Eu vou dizer que mesmo operando essa paciente, a chance de um desfecho clínico não muito bom existe e não é pequeno. Ela tem diversas alterações que tornam ela com um grau de displasia já bem avançado. Então, mesmo a cirurgia, se você operar essa paciente, você mesmo operando, você tem que falar assim, o seguinte, nós vamos operá-la, mas não é por isso que você não pode ter luxações novamente. Justamente por alterações que essa paciente tem na radiografia. Então, sim, é cirúrgico. Mas você tem que avisar ela que não é porque é cirúrgico que você resolveu o problema dela 100%. Pode ser que isso não tenha acontecido. Então, pessoal, aqui, acho que passando o que o Lohan quis dizer para vocês ela tinha sinais muito clássicos de instabilidade. Ela tinha patela alta, ela tinha displasia troclear, ela tinha valgo. Será que não ia luxar de novo? Será que realmente essa informação de 50% você tem que tratar a linha e a risca? 50%. Então eu não vou operar ninguém. Porque você tem que pensar que se você não está operando, você está deixando de operar 50% que vai luxar de novo. Se você está operando, você está operando 50% a mais. Mas eu acho que vale essa questão do bom senso nessa hora.
Porque se o paciente nunca luxou a patela, não tem sinais, tem um radiográfico, mas ele, de repente, tomou um trauma lá, luxou a patela. Será que ele realmente vai luxar de novo? Né? Mas essa paciente aí, por isso que deu opiniões divergentes e cada cirurgião de joelho tem o seu protocolo quando entra. Eu costumo avaliar muito esses parâmetros para saber se eu indico de primeira ou não, apesar da minha escola ser a Santa Casa e o padrão da Santa Casa protocolar é observar a primeira luxação. Se retornar a luxar, torna-se cirúrgico, mas inicialmente observar. O protocolo, vou falar do HC, por exemplo, já é diferente. É um protocolo, 50% vai luxar de novo, então opera, entendeu? E eu acho que não é bem por aí. Acho que não, quando você se forma, você tem que ter o discernimento, você tem o conhecimento, você tem 2 protocolos de 2 escolas boas. O que você seguir, você vai estar certo, mas você tem que ter o seu protocolo. E o meu protocolo não necessariamente seguir nenhum desses 2 protocolos, é ter o seu e avaliar esses parâmetros que o Lohan falou, tá bom? Ô, Vitor, Então, oi. me veio aqui agora uma coisa que a gente não falou sobre, que eu acho muito interessante colocar em pauta. Principalmente no primeiro episódio de luxação, o paciente chegou pra gente com aquele joelho grande, um baita do hematoma. Você punciona esse joelho? De regra, não. Mas já funcionei muito. Porque aquele líquido, o sangue dentro da articulação, ele é totalmente irritante, né? Aquilo que está causando 90% da dor do paciente é aquele sangue intraarticular, aquela distensão da cápsula. Né? Eu não faço isso de regra, tá? Até porque quando você punciona, você pode levar a bactéria de fora para dentro e causar um problema maior, que seria uma piortrite. Mas se o paciente está com muita dor, às vezes já drenaram o joelho dele por algum motivo, por alguma luxação anterior que ele teve, tal, ele já sabe que isso alivia a dor, ele pede para você fazer. Nesse caso, o paciente está com muita dor, eu costumo fazer, eu não sei como vocês fazem. Acho que aí também não existe muito certo e errado. Não existe certo e errado. Eu vou pelo edema. Se o cara tá com edema muito grande, que você vê que tem aquela distensão capsular grande, aí sim eu penso em puncionar, mas isso que você falou é perfeito, né? Você tem que pesar o que vale a pena. Você tentar aliviar um pouco a dor ou levar uma bactéria ali pro joelho que tá estéreo. Isso aí é muito importante você ter falado. Aquela musiquinha da Ortop, né, Samir? Hoje é sexta-feira, dia de maldade. Vou funcionar no PS e mandar embora. Dependendo da hora que chega, né? Brincadeiras à parte. Vitinho, eu só fiz a brincadeira para no YouTube aqui mandar uma pergunta. O Diego está perguntando aqui, ó, nas lesões do LCA existe forte disposição à artrose do joelho. Na instabilidade patelar, pode-se fazer uma inferência semelhante relacionada à condromalácia? Completamente. Esse é o raciocínio que vocês têm que ter. O joelho ele está instável. Em que aspecto? Fêmuro-patelar. Se você não tem uma boa excursão disso aqui, por isso que quem tem instabilidade patelar é a mesma pessoa, muitas vezes, que tem a condromalácia, né? Que vocês falam, o que é condromalácia? Nada mais é do que uma lesão patelofemoral, né? Então, você tem uma luxação patelar, aquilo se tornou instável. Por isso, aí voltando e respondendo aquela outra pergunta e fazendo um bolo todo, qual é o tratamento da condromalácia? Fortalecimento do quadríceps. Então, é justamente isso que vocês têm que entender. Que quando você se torna uma articulação instável, aquilo lá fica tritando. E se ele não fez uma lesão condral quando luxou, provavelmente ele vai fazer, se ele não, por exemplo, nesse caso, luxou 2 vezes, tem uma instabilidade patelar muito grande, se você não corrigir, ele vai destruir a articulação patelofemoral. Tá? Então, como meus amigos falaram aí, basicamente agora você precisa começar a investigação do que você vai fazer. Então, a gente já sabe que a nossa paciente ela tem altura patelar aumentada, displasia troclear presente. É só isso? Não. A gente precisa investigar basicamente mais 2 coisas. Tilt patelar e o TAGT. O que é isso? Basicamente são 2 parâmetros que a gente vai pedir na tomografia. Então a gente solicita um exame para investigar esse exame, a tomografia. Basicamente o TAGT. Lembra do que era o ângulo Q? O ângulo Q é justamente a representação daquele ângulo Q, é a representação tomográfica disso, é o TAGT. Então, o TAGT é a representação tomográfica do ângulo Q. Para quem não lembra, ângulo Q, espinha ilíaca anterior superior,
centro da patela, tuberosidade anterior da tíbia, você vai ter o vetor do mecanismo extensor. Então, basicamente, é isso que a gente vê aqui. Quando a gente coloca, sobrepõe as imagens do fêmur da tíbia, a gente tem a tuberosidade anterior da tíbia nessa região e a gente tem a garganta da tróclea, que a gente fala, que é a parte mais baixa do sulco, né? Então, essa distância aqui é o TAGT. O normal dessa distância é de 12 a 15, mas eu só vou mexer na tuberosidade anterior da tíbia, ou seja, eu só vou... Porque se eu tiver um TAGT aumentado, o que significa? Que minha TAT, minha tuberosidade anterior da tíbia, está longe do meu... Se eu pegar isso aqui, tiver a tuberosidade anterior da tíbia, ela está lateral, ou seja, está longe do meu sulco troclear, tá? Então, basicamente, eu tenho o TAGT aumentado, eu posso mexer na tuberosidade anterior da tíbia, vocês vão ver mais para frente. E o tilt? O tilt, lembra que teve o rompimento e abriu lá no raio-x? O tilt vai ser, traça uma linha nos côndilos posteriores do fêmur, traça uma linha no eixo patelar, no maior eixo patelar, e se você tiver uma inclinação muito grande, ou seja, maior que 20 graus, esse tilt está muito aumentado. E aí, possivelmente, você tem que fazer uma liberação lateral. Por quê? Aqui está muito frouxo e aqui também, por outro lado, está muito apertado. Tá? Então, basicamente, a nossa paciente, ela tem altura patelar, TAGT, tilt, displasia troclear e, basicamente, a ruptura do ligamento patelofemoral medial. Tá? Então, o que eu faço quando a altura patelar está aumentada? Isso é um pouco mais complexo que isso, tá, pessoal? Mas o que vocês têm que entender? Que a partir de agora a gente vai fazer uma cirurgia que a gente chama de à la carte. O que é isso? A gente vai selecionar o que nossa paciente tem e vai enquadrar nos principais pontos para resolver o problema dela. Então, tinha altura patelar aumentada? Tem. O que eu vou fazer? Eu abaixo a TAT. Eu faço uma osteotomia aqui, onde o tendão patelar se insere, e jogo para baixo. Com isso, eu desço a patela, né? TAGT aumentado, que significa que a TAT está lateralizada. Eu corto a TAT, faço uma osteotomia da TAT e prego ela medial, né? Fixo ela medial. Eu trago o eixo que estava lateral para medial. Tilt patelar aumentado, como eu comentei, liberação lateral, você equilibra o tilt. Displasia troclear presente, aí é um pouco mais complexo que isso. Existem displasias trocleares que recomendam-se trocoplastia, existe que não recomenda, mas aí a gente entra no assunto bem específico para ortopedista. E a reconstrução do ligamento patelofemoral que deve ser realizada sempre, tá? Então, vocês já começaram a notar aí, se eu tivesse um caso diferente, por exemplo, um atleta, jogador de futebol, tivesse tomado um encontrão no joelho de medial para lateral, estourou o patelofemoral medial dele, a patela veio parar aqui do lado, né? Você faz toda a investigação, esse paciente não tem altura patelar aumentada, não tem TAGT, não tem tilt e a displasia troclear não é presente nele. O que você vai fazer de cirurgia? Mas ele luxou a patela de novo, pela segunda vez. Só a reconstrução do patelofemoral medial, porque essa sempre vai fazer. As outras talvez eu vá fazer, mas por isso sempre investigar, como o Samir falou. Então, basicamente, a cirurgia, aqui, esse tendão foi retirado da pata de ganso. Lembra que eu falei dos tendões flexores lá atrás? Você tira os tendões flexores aqui e faz essa reconstrução do ligamento patelofemoral medial. Você insere ele com âncoras, existem diversas morfologias, como você faz isso. Esse não é bem o padrão que eu faço, mas é uma imagem que eu achei bem didática. Então, você fixa ela na patela, na região mais anatômica do ligamento patelofemoral medial, e você reconstrói o ligamento. É só isso que você vai fazer? Naquele paciente do segundo exemplo, sim. Ele não tem mais nada. Essa paciente, é só isso que você vai fazer? Não. Aqui, o que a gente fez para aquela paciente? Uma osteotomia de anteromedialização. Então, a gente corta a TAT, a gente serra com o osso a tuberosidade anterior da tíbia, onde o tendão patelar está inserido nesse fragmento aqui, tá, pessoal? Então, a gente corta embaixo, faz uma osteotomia, e aí a gente pega e distaliza, medializa aquele fragmento que a gente colocou, né? Aqui a gente foi uma osteotomia um pouco diferente de anteromedialização que a gente fala, tá? Mas esse é o aspecto final. Então, a imagem das âncoras, fixando aquele enxerto que a gente tirou dos tendões flexores na patela, tá? O parafuso estaria aqui na região femoral, né? Mas é um parafuso bioabsorvível, a gente não enxerga ele, se olhar, ele está por aqui, né?
e a osteotomia que foi feita, foi levada para a posição ideal e fixada com 2 parafusos. Então, a osteotomia aqui. Tá, pessoal? E esse é o aspecto do raio-x anteroposterior, esse raio-x lateral em incidência anteroposterior. Certo? De mensagem aí que eu deixaria para vocês atenção aos sinais radiográficos, eles são imprescindíveis para um diagnóstico, mesmo que não tenha lesão osteoarticular aguda, ele pode te dar indícios de que pode ser e te direcionar para o diagnóstico correto. Não esqueça os seus pacientes, ou seja, isso que o Thiago falou é extremamente importante, de manter o segmento que o Lohan falou, que pode acontecer de vir a luxar novamente, então acompanhe esses pacientes, ou, se você não vai fazer isso, passe para alguém que vá fazer. Atente aos sinais ao exame físico, então, se aquela paciente tivesse sido feito um exame físico, diagnosticado uma instabilidade patelar potencial, prescrito um fortalecimento, talvez evitasse uma luxação patelar. E lembre-se sempre, quando se fala de instabilidade patelar, do ligamento patelofemoral medial. Tá legal, pessoal? Acho que alguém dos colegas aí querem dar mais alguma dica, querem acrescentar alguma coisa? Ô, Vitor, depois que faz a cirurgia, qual que é o índice assim de reluxação, que nem o Lohan tinha comentado, né? Como é que você explica para a paciente que depois que ela operar, a garantia é que aquela patela não vai sair do lugar? Que assim, a cirurgia você não pode garantir o sucesso, tá? Para qualquer procedimento cirúrgico. Esse tipo de cirurgia, se você conseguir resolver todos os problemas dela, a chance de você sair com uma luxação patelar, de reluxar, é muito pequena. Porque você muda o mecanismo extensor de lugar, você joga ele para dentro, você muda o ângulo Q, né? Você traz a tática para medial. Então a chance de recidiva é muito pequena, mas se você corrigir todos os fatores. Agora, se simplesmente for aquele braço curto que vai, o que é mais fácil? Só corrigir o Só patela reconstruiu o medial. patela e o resto. Porque a osteotomia é extremamente difícil de fazer, né? Então, o que Sim. muito cara faz? Vamos reconstruir a patela femoral e a gente vê como fica. E aí, essa patela luxa de novo. Você não corrigiu o problema pela raiz. Você corrigiu um reflexo do problema, que é a ruptura do patela femoral medial, e não o que ocasionou a ruptura, né? Então, isso é importantíssimo falar para a paciente, nós vamos corrigir. E o que é importante saber, e essa é a chave do negócio, e entra muito no que você falou agora, Samir. A dor anterior, da pergunta que o cara... Quem que fez a pergunta no YouTube aí? O Tem o nome Diego. dele? Diego. Da pergunta do Diego. A paciente que demorou 2 anos para resolver operar, ficou tomando coragem, fez uma baita lesão condral, chega no seu consultório e fala, eu tenho estabilidade patelar, Rafael deve estar assistindo a aula, é um paciente meu que falou que queria assistir, tem estabilidade patelar, e ele veio me procurar porque ele tinha muita dor anterior. A dor anterior, pessoal, vai resolver com a cirurgia? Não, né? Não vai resolver com a cirurgia. As luxações recidivantes, os episódios de luxação vão parar. Mas o que ele já destruiu da cartilagem vai estar destruído. Aí existem procedimentos de cartilagem, que é outro tema, outra aula. Só que ainda em cartilagem, nossa tecnologia está muito restrita, né? Não existe nada que restabeleça as lesões condrais, etc. Bem, né? Existem várias coisas que criam a cartilagem e ali na like, que a gente fala, mas nunca é igual. Então, a dor anterior, isso precisa ficar bem explicado, porque às vezes o paciente opera, você submete ele e ele fica extremamente frustrado, porque ele fala, doutor, eu achei que ia melhorar minha dor e não melhorou. Né? Mas não parou de luxar? Parou. O Né? problema era outro, né? Expliquem isso para a gente. Fazendo aqui, é justamente isso. Você tem que alinhar as expectativas do paciente, as suas expectativas na hora de fazer a cirurgia. Tá? Porque, justamente, pode ocorrer de você conseguir consertar todos os problemas, fazer uma cirurgia perfeita e não mais luxar a patela do paciente. Só que ele pode ter outras complicações já de todo esse processo, já de todo esse tempo que a patela luxou e reduziu várias vezes. Ele pode manter uma dor anterior, como o Vitor falou, ele pode ter uma sensação de instabilidade, por mais que a patela não luxe, ele pode manter essa sensação de instabilidade, essa apreensão, pode ter uma dificuldade para descer ou subir escada, para agachar. Isso são coisas que muitas vezes a cirurgia não vai resolver. E o paciente precisa ficar ciente disso, né? Qual é a expectativa do paciente com a cirurgia? É parar de luxar a patela? Ok.
Isso a gente vai trabalhar em cima disso. Mas, eu queria que minha dor anterior melhorasse. Às vezes não é o que vai ser feito na cirurgia. E aí, você termina a cirurgia, o paciente faz toda a reabilitação e ele volta para você e fala assim, pô, doutor, continua com aquela dor. Não adiantou nada a sua cirurgia. A Lana está perguntando em relação ao reposicionamento da tuberosidade, se o paciente ele pode ficar com alguma restrição de flexão no pós-operatório. Não. Se for bem feito, não. Então, assim, você tem limites que você tem que estabelecer na cirurgia. Não é porque a patela dele é muito alta que você vai distalizar ela. Então, você tem um padrão de distalização, um padrão de medialização. E lembra, quando você faz uma coisa, obrigatoriamente você está diminuindo outra. Então, por exemplo, se eu estou medializando a TAT, por exemplo, eu estou tirando ela de lateral, tirando ela daqui e passando ela para cá, o que eu estou fazendo? Eu estou aliviando a pressão patelofemoral lateral, mas eu estou chapando a patela na medial, né? Então, se seu paciente, por isso que eu falei que é mais complexo que isso, você olha na ressonância, vê que esse paciente tem um TAGT aumentado na tomografia, vê na ressonância que ele tem uma lesão condral medial na tróclea, você vai medializar essa TAT? Não sei. Porque se eu medializar, eu termino de destruir a tróclea dele. Entendeu? Vai piorar a dor. Será que essa dor é da lateral ou é da medial? Porque às vezes ele já destruiu, como ficou instável, aquela patela ficou batendo na tróclea e destruiu a tróclea inteira. Então começa o paciente que demora para operar, começa a ser um desafio para a gente nesse aspecto. Quando você alivia de um lugar, você sobrecarrega outro. No YouTube aqui entraram numa discussão, enfim, perguntando várias coisas relacionadas à fase de reabilitação. E eu queria chamar um pouco a atenção sobre isso, porque assim, realmente é o que o pessoal está falando aqui. É muito difícil a gente ter, muitas vezes, esse contato direto, às vezes, com a fisioterapia. Então, esse bate-papo que a gente tem, principalmente aqui, é importantíssimo os fisios estarem com a gente justamente por esse motivo. Para falar um pouco da experiência de vocês também. Teve alguém que perguntou aqui, qual o papel, vocês acham muito importante o fortalecimento dos adutores, começaram a perguntar um monte de coisa bem relacionada e bem específica à fisioterapia, né? Esse papel eu acho que é importante, esse bate-papo é muito importante, né? É multidisciplinar, né? Não tem como, a gente está junto nessa, não tem como tratar o paciente sozinho. Quem vai fazer um trabalho de fortalecimento inicial com essa paciente, de reabilitação, etc., vai ser a fisioterapia. Ela que vai possibilitar esse paciente e ela vai começar... Porque, assim, o pessoal não sabe, mas é importantíssimo começar a clarear a cabeça de vocês que existe um negócio que chama inibição artrogênica, tá? Então, cada vez que você tem uma lesão articular, as fibras que estão ali próximas à articulação, elas pensam, toda vez que eu contraio, eu causo dor, né? Então, algumas fibras, elas não morrem, elas ficam ali, mas elas entram em estado de inibição. E aí, não importa se o paciente começa a tentar mexer, esticar, etc., aquelas fibras estão mortas, elas não respondem mais o estímulo. Eu penso, vou contrair, mas aquela fibra não contrai, porque ela está num estado de inibição artrogênica, e aí começa a ser difícil do paciente ganhar quadríceps, ganhar massa muscular. Então, o trabalho da fisioterapia vai ser essencial nessa reabilitação inicial. Cancelar, inibir a inibição artrogênica e começar a fazer esse paciente ganhar. Futuramente, o educador físico, porque tem exercícios que o cara que tem estabilidade patelar não pode fazer. E aí, por aí vai. Por isso que é sempre multidisciplinar. Essa história de que a cirurgia vai resolver 100%, que o ortopedista tem que resolver, isso não existe. É tudo multidisciplinar. Isso não é à toa que, por exemplo, você pega Estados Unidos. Por que os grandes centros dos Estados Unidos têm bons resultados em cirurgia de joelho, coluna, tudo? Porque eles têm uma atividade, uma equipe multidisciplinar muito forte. Imediatamente o paciente opera, ele já vai para físio, ele vai para físio, já vem o educador, e aí o paciente gira num ciclo, fica bom. Uma última pergunta. Opa, desculpa, Thiago. Não, outra coisa que levantaram aqui no YouTube também é o papel do pré-operatório da fisioterapia também, que é muito importante, né? Você manter a carga muscular ali, porque até a cirurgia às vezes fica mais difícil se ele ficar parado, só imobilizado, né? Vamos fazer a última pergunta aqui.
tá? Para a gente já encerrar. Só falar para o pessoal que a gente já vai mandar o link para fazer os certificados, tá? O Guilherme ele está perguntando, Vitor, se você pensaria em fazer uma osteotomia varizante no fêmur. Cara, isso é um tema bastante discutido, tá? Nesse caso, não, porque como eu disse, mas você viu que eu tive que pensar para dar sua resposta no caso que a gente estava discutindo aqui agora. Por quê? Esse caso eu disse que era um valgismo fisiológico, né? Então, ela tinha um valgo? Tinha, mas nada muito absurdo, né? Agora, se o paciente tem um valgo absurdo ou um valgo pós-traumático, por exemplo, obviamente que isso entra no alinhamento. Então, raio-x panorâmico de membros inferiores, traça os ângulos, vê quanto de valgo tem. Está fugindo muito do fisiológico? Você opera. Sempre lembra que você operando, fazendo uma osteotomia, como você disse, varizante, o outro lado continua a valgo, tá? Você vai fazer que a gente fala joelho em ventania, né? Então, só toma cuidado com isso, de você ter um planejamento de avisa o paciente que isso vai acontecer. E depois você já tem um planejamento de mexer no outro joelho. Então, um paciente que muitas vezes já tem uma queixa bilateral, você vai ter que mexer no outro lado, e tem às vezes, vamos colocar aqui uma coisa para vocês. Entra naquele protocolo que eu falei mental de cada um. Eu tenho uma luxação patelar de um lado. O caso dessa paciente, igualzinho. Ela nunca luxou o outro lado, mas ela quer operar o outro lado agora. Que ela fala, ela sente que ela tem instabilidade. E aí ela quer, ou seja, ela tem uma instabilidade potencial do outro lado. É errado se operar? Não, entendeu? Ela ficou bem de um joelho, ela quer ficar bem do outro, entendeu? Então, só usei isso aí, esse gancho para colocar essa situação, mas a osteotomia varizante entra aí, enquadra? Sim, uma vez que o valgismo é um fator de risco e aumenta o ângulo Q, mas eu não pensaria nisso de cá, tá? Perfeito, Vitor. Bom, o Thiago já mandou aí no chat o link, tá, do certificado. Se vocês tiverem qualquer problema com o certificado, manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram pra gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou. A gente manteve um número elevado de participantes, tanto aqui, no YouTube também o pessoal acompanhou, participou. Presença das fisioterapeutas participando, perguntando. É muito legal e é isso que a gente está querendo, tá, pessoal? Obrigado aos meus colegas. De novo, o Vitor deu uma baita de uma aula aí. A discussão foi super produtiva. Prazer imenso estar com vocês mais uma semana. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado a presença de todos aí. Valeu, Vitor. Parabéns pela aula. Baita aula, cara. Show. Obrigado a todo mundo. Parabéns, Vitinho. Aulão mesmo, cara. E cara, um enorme prazer para mim estar ao lado de vocês aí. Muito obrigado mais uma vez e agradeço o pessoal do YouTube aí, participou bastante também. Foi legal. Fiquei até meio ausente que eu fiquei tentando responder um pouco, porque como é atrasado, é difícil às vezes aqui, mas foi excelente, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem, quinta que vem, a gente ainda não decidiu, né? Não decidiu o tema. Vamos ver se a gente faz alguma enquete aí pro pessoal dar alguma dica do que eles querem ver, né? E será que vai ter convidado semana que vem? Acho que pode ter. Era uma boa, hein? Acho que pode ter, né? Acho que foi legal. A Naira participou com a gente na parte do quadril. Acho que o pessoal adorou. Então... Hashtag toda quinta tem. É isso aí. Vamos liberar a playlist depois também para vocês. Fechou então, pessoal. Vamos encerrar a reunião. Boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço.